O livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 28. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. No episódio anterior, lemos o capítulo 27 de Atos, que conta sobre a difícil viagem do apóstolo Paulo saindo de Cesareia e indo de barco até que houve um naufrágio em uma grande tempestade e eles vão para uma ilha. Os detalhes disso saberemos agora no capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos. Antes de lê-lo, vamos fechar os olhos e vamos orar a Deus. Nosso Deus, clamamos o poder do sangue de Jesus e pedimos ao Pai que todos que estão ouvindo este áudio tenham agora o seu coração preparado para ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Fala conosco, Senhor, tira do nosso coração toda preocupação, toda angústia e renova a nossa fé para que possamos tirar bom proveito da leitura da palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar a leitura? Se possível, acompanhe na sua própria Bíblia. Atos, capítulo 28. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. As vides que Paulo ajuntava para colocar na fogueira eram galhos de videira que já não estavam mais ligados no tronco. Jesus certa vez disse que ele é a videira verdadeira e que nós somos as varas, as vides, os ramos. Enquanto um ramo está ligado à videira, ele é muito útil. Ele dá flor, dá fruto, brota, mas depois que ele é arrancado da videira, para nada mais presta. Não se pode fazer um móvel com ele, não se pode fazer um instrumento musical, não se pode usar para fazer força, para nenhum trabalho. Assim também, ainda que sejamos úteis na mão de Deus, se nos desligarmos do corpo, da congregação, não teremos nenhuma serventia. Às vezes as vides, fora da videira, se ajuntam e aí o resultado é que acaba sendo lugar de morada de víboras. Paulo sabia bem que não havia mais o que fazer e esperar de utilidade de vides secas lançadas fora, a não ser lançando-as no fogo. A víbora é figura do adversário da nossa alma, que desde o Éden se apresentou assim para os nossos primeiros pais e recebeu de Deus o castigo, a maldição devida. Um ajuntamento de varas secas de videira pode muito bem esconder uma víbora. Se formos atingidos por ela, não nos resta senão nos aproximarmos do fogo. O fogo fala da operação do Espírito Santo, e é lá que a gente se vê livre do maligno e livre do seu veneno também. Vamos prosseguir a partir do verso 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto,
Vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Verso 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux, e, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio. E, soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Putéoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E, logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos eles, lhes disse: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Verso 20. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque, quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela, e, havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até à tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E, como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Verso 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos termina com o apóstolo Paulo dando testemunho de Jesus aos judeus de Roma. Alguns creram e alguns não creram. Paulo então diz a eles que a dureza do coração deles era, na verdade, conforme aquilo que o Senhor já havia falado aos pais pelos profetas e pela lei, e que diante disso a salvação seria levada às outras gentes, aos chamados gentios. E Paulo disse: eles a ouvirão. Você que ouviu o livro de Atos, viu sobre os testemunhos das experiências vividas pelos irmãos no passado. Saiba disso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Espírito Santo de Deus que começou ali, como lemos no capítulo 2, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, continuou operando maravilhosamente ainda no dia de hoje e está preparando um povo para morar no céu.
O objetivo da Palavra de Deus é chamar você que a ouve para estar perto de Deus, nesta vida e na outra vida também. Abra o coração, deixe o Senhor Jesus morar dentro de você, deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Que não seja o mundo, a tradição religiosa, os costumes ou os pecados que dirijam a sua vida, mas deixe que o Espírito Santo conduza você. Isso haverá de trazer grande paz e alegria ao seu coração e mais a certeza da eternidade, o perdão dos pecados, uma nova vida na presença do Senhor. Nós vamos orar encerrando esta leitura e pedindo a Deus que essa palavra fique como boa semente no seu coração. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa empreitada que conduzimos até o final, porque pela tua graça o Senhor nos assistiu e muitas vezes durante essa leitura o Senhor falou conosco. Pedimos a Deus que a tua bênção repouse sobre todos nós que ouvimos essas palavras e que a tua paz e a tua alegria reine no nosso coração. Peço por aqueles que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, que ainda não o têm como seu Salvador pessoal. Aceita o nosso clamor e opera a salvação, esse presente de Deus maravilhoso. Abençoa, Senhor Deus, suprindo as necessidades de cada pessoa, que assim como o Espírito Santo trabalhou no passado, possa trabalhar hoje no coração e na mente de cada um. Fica conosco e aceita o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.